Pessoal, vou usar um formatinho diferente aí, vamos ver se dá certo, porque para ver os gráficos talvez fique um pouquinho melhor, tá? Então nós temos 5 gráficos aí, que são mercado de trabalho, distribuição de renda e condições de moradia, violência, educação e representação política, tá? Bom, todos esses gráficos a gente vai notar por números, por estatística, a questão da desigualdade. Então temos aí o primeiro gráfico que é sobre o mercado de trabalho. Então, cargos gerenciais 2018. Aí a questão de cargos de chefia, né? 68,6%, quase 69% dos cargos de chefia ocupados por brancos. 29,9%, 30% ocupados por pretos ou pardos. Ou seja, mais do dobro dos cargos, na porcentagem aí, né, 70 a 30, mais do dobro é ocupado por branco. Tá? Gente, uma questão sobre pretos e pardos. Tá? O IBGE faz essa separação, mas na contabilização, né, sobre a população negra, eles somos dois. Porque algumas pessoas ainda se consideram pardas, tá? Porque meu pai é branco, minha mãe é negra, aí se coloca enquanto pardo, tá? Alguns já se colocam como negros, mas alguns ainda têm um pouco não preferem não se considerar negros, então se colocam na questão de pardos, tá? Mas na contagem o IBGE coloca como negros. Taxa composta de subutilização, ou seja, aquela mão de obra de reserva ali. Então vocês verem aí, ó, branco 18,8%, pretos ou pardos 29%. Quase o dobro dos negros e pardos são subutilizados. Na questão aí é o quê? Desempregados, desocupados, tá? Ou seja, temos muito mais negros e pardos desempregados do que brancos. Sobre a distribuição de renda e condições de moradia, né? Pessoas abaixo das linhas de pobreza, inferior a 5,50 dólares por dia, né? E depois inferior a 1,90 dólares por dia, tá? Então, assim, a população branca, que ganha menos de 5 dólares por dia, 15%. A população negra, que ganha menos de 5 dólares por dia, é o dobro, 32,9%. A que ganha menos de 1,90 por dia, ganha menos de 1 dólar e 90 por dia, 3,6% brancos. Já pretos ou pardos, 8,8%, mais do dobro aí, né? Tá? Então vocês podem ver que sempre a balança está pendendo na questão da desigualdade para quem? Para a população negra e parda, né? Tá? Os pretos e pardos. Questão da violência aí, gente, se você olhar, taxa de homicídios por 100 mil jovens, tá? Essa aí é de 2017. Então, se vocês vão pegar os números aí, brancos, né? Total, 34 homicídios para cada 100 mil. Homens, 63,5. Mulheres, 5,2. Agora, olha só quando você vai ver os números de homicídios dentro da população preta ou parda. Total 98,5, gente. É praticamente 3 vezes mais o número, tá? Homens, olha quantos homens negros morrem. 185 mais. Também 3 vezes mais homens negros morrendo do que homens brancos, tá? E mulheres, 10,1, é o dobro. Então vocês podem ver que além de serem os que estão mais empregados, são os que recebem menos, são os que mais morrem. Mas por que isso, professor? Geralmente, nas periferias, a gente tem uma concentração muito maior de negros e pardos, tá? Você tem muito mais negros e pardos na periferia do que em Alphaville, fato, tá? Uma questão do racismo estrutural que eu já comentei com vocês.
Sobre educação. Taxa de analfabetismo, 2018. Então, aí temos aí, população branca, 3,9%. População preta ou parda, 9,1%. 3 vezes mais analfabetos, quase 3 vezes mais, entre os pretos e pardos, tá? E aí ele vai separar em urbano e rural, na cidade e no campo. Nas cidades nós temos 3,1% da população branca analfabeta e 6,8% da população negra analfabeta. No campo, 11% brancos, 20% negros. Se você ver a proporção aí, se você for comparar, é o dobro, né? Tanto nas cidades quanto no campo, o dobro de analfabetos entre negros em comparação com os brancos, tá? E aí, finalizando os gráficos, a representação política. Deputados federais eleitos em 2018. Aí ele mostra aí que 24,4% dos deputados são pretos ou pardos e 75% são brancos ou outras etnias, né, amarelos e etc. Veja bem, 1/4 só dos deputados do Brasil, 25% apenas, são negros. Sendo que, veja só esse número, gente, a população do Brasil, ela tem 210 milhões de habitantes aproximadamente, tá? 209 umas coisinhas. Sendo que 56% da população brasileira ela é uma população negra. Quando eu falo negro, gente, já estou colocando pretos e pardos juntos, tá? Então 56% da população brasileira é negra. Mais da metade, a metade é 50%. 56% é negra. Mais da metade. Então o que acontece? Mais da metade da população brasileira é negra, só que olha a representação dela aqui, gente. Olha a representação dela aqui, né? Eu fazendo besteira. 25%, gente. 25%. É absurdo. Então o que acontece? Se um país que tem a maioria da sua população preta e parda, mas que ainda é tratada como se fosse uma minoria. Ainda é tratada como se fosse nos tempos da escravidão. Eu vou fazer só uma discussão rapidamente aí, que é a questão assim, nos Estados Unidos, a gente fala muito dos negros nos Estados Unidos os negros são minoria, tá? Eles chegam a 12, 15% da população no máximo. E aí sim, lá eles acabam sendo tratados com um racismo muito forte, porque eles são em menor número. Mas aqui, os negros e pardos, né, os pretos e pardos são a maioria e são tratados como se fossem a menor parte da população. E mesmo se fosse a menor parte da população, não deveriam ser tratados de uma maneira que o são, com racismo, preconceitos e etc. Tá? Bom, pessoal, então fico por aqui nessa parte dos gráficos, vamos para as questões, tá bom? Belezinha?